Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de fluidodinâmica computacional aplicada a processos químicos. E na aula 12 nós veremos então como trabalhar o escoamento de um fluido, considerando também rugosidade em uma passagem de seção concêntrica, tá certo? Bom, então isso segue da continuidade também ao que nós vimos nas aulas anteriores, nas quais nós trabalhamos alguns diferentes modelos de simulação em CFD, tá? Para a gente relembrar, no nosso último caso de estudo, nós verificamos então um caso de vaporização de água, no qual nós tivemos ali a inserção de ar quente, estando em contato com a água líquida, para que esse fluxo então de mistura promovesse, por meio dos fenômenos de transferência de massa e energia, a vaporização da água, tá certo? Ou seja, foi a primeira simulação multifásica que a gente trabalhou utilizando o ANSYS, que envolveu variação de fase de uma substância, de um dos fluidos que estavam ali dentro do nosso modelo, tá certo? No conteúdo da aula de hoje, nós trabalharemos então um estudo de caso com outras características, tá certo? No caso aqui, o escoamento de um fluido em uma passagem restrita, tá? Ou seja, a gente tem um estrangulamento, uma seção ali de afunilamento do nosso duto de escoamento, para depois retornar para a seção normal, e nós verificaremos então a influência da utilização de diferentes modelos de viscosidade para comparar algumas características dos perfis construídos na nossa simulação, e também vamos trabalhar inserindo ali efeitos de rugosidade do duto de escoamento, tá certo? Então a gente vai verificar como trabalhar alterando aí essas condições dentro do nosso sistema de escoamento e o que isso influencia e afeta nos perfis da nossa avaliação. Bom? Bem, então para a gente visualizar o nosso estudo de caso da aula de hoje, aqui temos então uma foto da geometria, né, à esquerda que mostra onde nós teremos uma alimentação e uma seção de diâmetro maior, depois a redução para uma seção de diâmetro menor, que é esse estrangulamento que eu comentei, e depois retornar para o escoamento normal. Tá? Isso pode ser trabalhado em escoamentos com tubo de Venturi, né? Isso acontece em alguns tipos específicos de escoamentos em que a gente promove perda de carga, variação de velocidade. Então a gente consegue avaliar esse perfil, esse comportamento, trabalhando uma simulação em CFD, além de trabalhar aquelas variedades de propriedades adicionais que eu comentei, como rugosidade e também viscosidade, de acordo com os modelos. Aqui o mesh que construiremos para nossa geometria, tá certo? E aqui uma ilustração dos perfis que a gente pretende avaliar, seja com relação à velocidade, seja com relação também à queda de pressão, provavelmente que deve acontecer aqui, por conta então desse efeito de rugosidade e também da variação dos modelos analisados, tá? Então, vamos lá para o ambiente do ANSYS, para trabalhar nossa simulação. Bom, inicialmente, então aqui nós temos um workbench aberto. Nesse workbench nós vamos criar então um projeto do tipo FluidFlow com o Fluent, tá certo? Vou renomear aqui para aula 12 e nós trabalharemos então com o Design Modeler hoje para a criação da geometria. Aqui em Units vamos alterar para milímetros, tá? Para trabalhar com essa escala, criar um eixo do tipo YZ, ajustar aqui em vista do plano X. E agora vamos criar aqui algumas linhas para, de maneira genérica, representar o ponto inicial que partiremos para representar nossa geometria, tá certo? É só um esboço, a gente pode colocar qualquer dimensão por enquanto, depois a gente ajusta a proporção ideal quando a gente for realmente definir as nossas cotas, tá? Então vamos inserir aqui uma geometria primeiro de um retângulo maior, em seguida, né, alinhando a um retângulo menor ao lado, que vocês vão entender depois como isso vai se transformar naquela nossa seção de escoamento, beleza? Agora aqui em Constraints, então eu vou clicar na minha linha horizontal e aqui com vertical também vou definir, selecionar minhas demais opções só para ter certeza aqui de que todas as linhas elas estão conectadas e estão dando ligação a uma forma geométrica única, sem ficar nenhuma desconexão. Tá? Em Dimensions, então, eu vou inserir as minhas cotas, tá? Que com formatos gerais, vou inserir 4 cotas, tá? As 2 alturas e 2 larguras. E vejam que eu posso aqui do lado esquerdo, né? Como vocês já conhecem, definir as minhas dimensões reais, beleza? Vamos começar aqui pelo V3, para ficar mais fácil da gente visualizar, que é a nossa dimensão maior, tá? Com 150 milímetros, depois V2 com 125 milímetros, H4 com uma altura de 7,5 milímetros e H1 com 15 milímetros.
beleza? Vejam aqui que a gente, né, ajustou os tamanhos que a gente quer, mas aqui o V2 vamos reajustar para 100 milímetros. Ficou muito curto ali o nosso estrangulamento, vamos aumentar ele um pouquinho, tá? E a gente pode rotacionar, verificar aqui, né, se de fato isso aqui está da maneira como a gente precisa, para a partir daqui a gente ir criando, né, formas espelhadas, né, e as nossas curvas para o que a gente quer montar, tá? Agora aqui em Modify vamos usar a ferramenta Fillet, tá certo? Definir aqui o nosso fillet com uma altura de 7,5, que é essa nossa seção aqui onde a gente vai colocar a curvatura, e depois o valor de 3,75, que é a metade, para gerar um arco que liga então, clicando nas seções horizontais adjacentes, que vai até essa dimensão que é exatamente, né, de maneira proporcional, metade da nossa altura. Tá? Excluir aquele tracinho que ficou sobrando e vejam que agora a gente tem a nossa geometria aqui curvadinha, para a partir daqui usar a ferramenta Revolve. Com esse Revolve ser possível aqui gerar um sketch que vai transladar em 360 essa forma e gerar uma seção de duto de escoamento, tá certo? Então vamos aqui selecionar com relação ao nosso eixo Z, tá certo? Clicando no eixo G e depois colocando, né, o nosso X em 2D com 360 de translado, beleza? É a operação Edge Frozen e Generate para gerar essa forma da maneira como a gente está vendo aqui, conferir, né, se está tudo certinho, uma parte, um corpo foi criado então, e a partir daqui agora basta a gente espelhar ele mais uma vez, tá certo? Para a gente conseguir gerar outra seção de saída do nosso duto de escoamento, tá? Salvar para garantir o que a gente fez até aqui, beleza? Agora aqui em Body Transformation, né, em Create, vamos utilizar a ferramenta Mirror para fazer um espelho dessa nossa forma, tá certo? Selecionando esse nosso corpo todo, tá bem? Sobre o eixo, né, sobre o plano XY, para que a gente possa daí transpassar para o outro lado e gerar a nossa saída, clicando aqui em Generate, de maneira espelhada. Vejam então que a gente gerou a nossa forma aqui como a gente precisava, uma seção de largura maior, o nosso estrangulamento, mas que por enquanto ainda são dois corpos, tá? Um espelhado do outro, caracterizados ali como dois sólidos. Para facilitar, vamos juntar os dois em uma forma só, tá? Em um corpo só. E para isso a gente vai usar aqui em Create a ferramenta Boolean, tá certo? E aqui a gente então vai selecionar os nossos dois corpos, dar um Apply, tá certo? E aí ele então vai conseguir aqui, quando a gente clicar em Generate, gerar um corpo sólido único, né? E agora sim a gente pode trabalhar com ele para ir lá na criação do mesh e demais configurações, beleza? Salvar aqui então a nossa geometria, tá certo? Verifiquem que a gente tem o nosso estrangulamento ali nas seções de dimensões que a gente consegue avaliar o nosso fenômeno de escoamento aqui hoje. Vamos agora para a seção de mesh, tá certo? Então Edit do mesh, ele vai abrir aqui e aqui a gente vai configurar as características da nossa malha, tá certo? Que vai compor os pontos dos volumes finitos da nossa simulação em CFD, tá? Então Generate Mesh, para ele automaticamente criar aqui um mesh padrão pra gente, mostrar, tá certo? Aqui em Sizing, a gente vai configurar em toda a nossa geometria, tá certo? Eu vou selecionar aqui o corpo todo, tá? Sem querer eu selecionei só uma superfície, beleza? Aqui com o corpo todo, agora sim, a gente vai gerar sobre todo ele um tipo de mesh um pouco mais refinado, beleza? Mas antes disso eu vou excluir o outro que eu já tinha criado, tá? Pra gente ficar com um mesh só, tá? Pra não ficar aquele vazio ali, vou criar um sizing novo, selecionando o corpo todo da nossa geometria, ok? Então vejam aqui que está em verde, está selecionado, um corpo, método de elementos finitos, né? E aqui vamos começar colocando 3 milímetros de dimensão. Aqui ele não está com unidade de milímetros, vou colocar 0,003 metros, então, ok? Bom, Generate, tá certo? E a gente vai ver que ele vai gerar pra gente uma malha com elementos desse tamanho. Tá? A gente tem que tomar cuidado depois para ter um tamanho que a nossa licença aqui estudantil ela comporte a nossa avaliação, beleza? Se ficar muito pequenininho e passar o limite de volumes finitos, a gente vai ter que retornar e aumentar, tá? Então Generate Mesh, vejam aqui que já reduziu
o tamanho dos volumes finitos, tá? A gente pode rotacionar dessa forma para ver como que ela tá nas seções de curvatura, beleza? E aí a gente verifica aqui que a gente pode também trabalhar, aumentar ou diminuir ainda esses elementos, tá? Só para a gente tentar ver essa diferença, né? Como de fato esse tamanho dos elementos mudam, tá? Então vamos fazer um teste aqui, colocar agora em 2 milímetros, tá bem? Generate Mesh, novamente a nossa malha vai ser construída e percebam que, ó, o tamanho dos nossos elementos finitos diminuiu ainda mais, beleza? E aqui a gente já consegue então ver que quanto menor, maior nossa precisão. 1 milímetro, então agora, beleza? Generate Mesh, vejam que agora sim ainda menor, muito mais elementos, mas claro, muito maior o esforço computacional para nossa simulação e a gente não pode passar aquele limite, tá? Então vou manter aqui por enquanto para 1 milímetro, mas para a gente conseguir comportar na nossa simulação, posteriormente lá no Fluent, a gente precisa trabalhar com 3 milímetros, tá? Para nossa licença aqui não extrapolar o número de volumes finitos. Agora aqui no nosso Mesh, a forma de mostrar, vamos selecionar Skewness, tá? Aqui ele mostra pra gente seções críticas em que a gente pode estar perdendo a precisão do nosso modelo, tá? De acordo com essa escala de cores que a gente verificou aqui. E a gente vai precisar então, na nossa seção curvatura, mudar isso, tá? Refinar o nosso Mesh, para que a gente não fique com aquela escala em vermelho, perdendo a precisão na seção de curvatura. Beleza? Então vamos aqui selecionar as nossas regiões de curvatura da nossa geometria, tá bem? Selecionando, segurando o Ctrl, tá certo? E aqui a gente vai então trabalhar o refinamento de Mesh, tá? Que a gente já selecionou e vamos então clicar em Generate para ver o que acontece. Porque senão essa região de curvatura com valor de Skewness muito alto, eu vou falar sobre Skewness na nossa aula teórica, beleza? E vejam que assim, ele melhorou com esse refinamento na região da curvatura, porém a nossa precisão em função das alterações ali, dos formatos dos nossos volumes finitos, piorou ao longo da nossa sessão. Tá? Começaram a aparecer aí formas avermelhadas, né, nessa escala de Skewness sobre o nosso duto de seção. Então a gente vai ter ainda que trabalhar, escolher uma outra forma de mesh para conseguir corrigir isso, ok? Então vamos voltar aqui para nossa visualização de escala padrão, tá certo? Né? Vou tirar aqui o Skewness, tá? Vamos colocar Geometry Setting e vejam que de fato em certos momentos, né, da geometria, automaticamente ele criou e ficou de maneira assimétrica os volumes finitos gerados sobre a nossa malha. Okay? Então dessa maneira aqui a gente precisa ainda escolher um método diferente para refinar isso, tá certo? Bom, para que a gente possa então não trabalhar talvez de fato com aquele formato padrão, né, retangular que normalmente a gente utiliza, vamos utilizar aqui então o método XDominant, tá? E esse método XDominant ele carrega, né, demora um pouquinho, mas ele vai refinar melhor a nossa malha e vai tirar esse prejuízo do Skewness que foi apresentado, tá? E vocês vão ver que a gente vai ficar mais na escala do azul, talvez em alguns pontos em verde, mas nenhum claramente em vermelho igual a gente tinha antes, tá? E aí sim já é uma precisão aí razoável, né? E vejam que até a própria assimetria que a gente tinha antes já sumiu bastante. Praticamente não tem mais sobre a malha padrão que a gente olha por cima na geometria, tá bem? Então verifiquem aqui que a região da curvatura, a malha está bem pequenininha, tá? De maneira a ganhar precisão e perder os efeitos de distorção por conta dos efeitos de borda ali presentes. E se eu trazer para a escala de estilo do Skewness, vejam que praticamente está toda azul, né, a nossa malha, com exceção de alguns pontos que estão em verde, tá? Mas que ainda assim no verde é uma escala aceitável de, né, se ter uma certa distorção com relação à precisão posteriormente no nossa fluidodinâmica computacional, tá? Então esse mesh para a gente está adequado, beleza? Vamos salvar aqui para não perder o que a gente desenvolveu até então. E agora vamos então nomear as nossas seções para depois a gente fazer a referência a elas na próxima interface do Fluent, ok? Bom, vamos selecionar então aqui com a ferramenta de uma face as nossas extremidades de entrada e saída, nomeando então a entrada como inlet, a nossa saída como outlet, ok?
e segurando o Ctrl aqui, selecionar todas as demais regiões superficiais que a gente tem no nosso sólido, tá? Então deixa numa posição que você consiga, tá? Selecionar todas as faces da região da parede, ok? Segurando o Ctrl, Create Name Section, clicando com o botão direito em cima, e vamos então nomear como Pipe Wall, ok? Beleza, então nomeamos as 3 seções que a gente precisa e que a gente vai trabalhar depois, fazendo essa referência apropriadamente lá no Fluent. Vamos dar um update, tá? Para definir e configurar o nosso mesh, beleza? Deixar isso certo, vamos salvar, tá bem, o nosso arquivo, e agora sim, fechar e ir para o Setup, para o Fluent, ok? Ativar aqui o Double Precision para os nossos cálculos, iniciar, e lembrando que a gente vai precisar estar com um volume finito de tamanho de 3 milímetros, tá? Eu tinha deixado em 1, mas se vocês mantiverem em 1, a versão estudantil não vai comportar o número de elementos, tá? Então é 3 milímetros para a gente conseguir trabalhar aqui, tá? Vejam o que ele já reconheceu, o que é inlet, o que é outlet, tá certo? Podemos rotacionar a nossa forma para conferir como que tá aqui certinho a nossa geometria, beleza? Então só ferramentas aqui, funções de visualização, para a gente conferir se está tudo ok, para a gente verificar se a nossa malha, né, se a nossa geometria está aí apropriada. Também a gente pode aqui no Mesh mesmo clicar em Check, para ele calcular o número de área e de volumes finitos, Report Quality, para ele falar sobre os menores e maiores tamanhos das nossas formas geradas ali na malha, beleza? Então, isso é só para a gente pegar algumas configurações a respeito do Mesh, ok? Bom, então, vamos lá para as nossas configurações de Setup. Primeiramente, aqui então em Cell Zone Conditions, tá? A gente verifica que a gente tem ali uma região chamada Solid. Vamos renomear essa seção, porque a gente vai entender que a gente tem todo um domínio de escoamento dentro desse sólido, tá certo? E por padrão ali ele traz o ar como composto, né, componente do escoamento. Mas vamos vir aqui em Materials, Air, e vamos adicionar a água, tá? Para que a gente possa também mudar ali e deixar a água como nosso fluido de escoamento padrão, tá? A água, propriedades da água, Cope, Close, tá? E a água vai aparecer como um fluido selecionado para trabalho na nossa simulação do CFD, ok? Bom, agora em Fluid Domain, voltando aqui, eu vou trocar de ar para água líquida, ok? E a partir daqui, então, a gente vai fazer as configurações das condições de contorno, tá? O que a gente conhece de informações. Na alimentação, por exemplo, né, a gente tem aqui a definição da velocidade de entrada para o nosso escoamento, e a gente vai definir essa velocidade aqui, então, como sendo, né, 0,002 metros por segundo. Apply, Close, então essa é a velocidade da água entrando na nossa seção de escoamento. Outlet, só para a gente conferir, verificar que a gente poderia estabelecer aqui valores, né, de pressão, velocidade, alguma coisa como estimativa inicial, mas vamos deixar apenas como tipo, né, fluido de saída, para ele calcular para a gente a saída em função ali dos efeitos que a gente vai definir. Pipe Wall, Edit, vamos utilizar o padrão também, mas é bem aqui que posteriormente a gente vai adicionar os efeitos de rugosidade no nosso escoamento, que é um dos objetivos dessa aula. Em Scheme, trabalharemos com o método Simplec para melhor solução, um gradiente do tipo Green-Gauss Cell-Based, tá certo? Com os demais métodos ali de Second Order nas interpolações de forma padrão. Aqui em Residual, vamos aumentar um pouquinho, né, na verdade, reduzir o valor para aumentar a precisão da nossa resposta, da nossa solução. O que tudo por padrão vem estimado em 10 a menos 3, e nós colocaremos aqui então em 10 a menos 6, 10 a menos 5, né, estes valores para aumentar a precisão. Ok, beleza. E aí até para ser condizente posteriormente com o nosso número de iterações. Agora aqui em Initialization, vamos clicar então em Initialize, só para ele conferir, né, se a gente tem informações suficientes para a simulação. Agora aqui em inicialização padrão, né, standard, vamos computar a partir do inlet, tá? Para a gente partir então seguindo da esquerda para a direita, né, o nosso processo iterativo no cálculo das propriedades, tá certo?
Vejam que ele já puxou a condição de contorno de 10 a menos 2, 2 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. Vamos definir aqui em Run Calculation 1000 iterações, beleza? Salvar o nosso arquivo para não perder o que a gente tem aqui. E agora sim, Calculate para iniciar então a nossa simulação e resolver o nosso modelo com o nosso modelo de viscosidade padrão, tá? Que a gente não alterou. Vou cortar o vídeo, tá? Calculation ok. Vejam que a partir das 300, 400 iterações já atingiu a convergência, beleza? E antes da gente ver os resultados efetivos dos perfis, a gente vai verificar aqui em Reports, né, uma ferramenta nova de o que é analisado como integral de área, e verificar algo relacionado à nossa vazão, tá? O nosso flow rate na entrada e na saída, a nossa pressão estática ali antes e depois do escoamento. Então vejam que antes a gente tem ali 10 a menos 4, né? Na verdade 2 vezes 10 a menos 4 Pascal na nossa escala, e a gente praticamente não tem pressão lá na saída, porque é um tubo muito pequeno. Aqui no método de viscosidade podemos alterar para o modelo laminar, tá? Para a gente ver a diferença de um outro modelo, mas vejam que o método laminar ele não permite a gente estabelecer rugosidade, justamente porque o nosso escoamento ele é ideal, né? A gente não tem uma distorção, porque a rugosidade implica, né, em variações dentro do perfil laminar. E vamos então mudar agora para o método Kepsilon, tá? O padrão é o Kômega, a gente vai colocar então no Kepsilon, para a gente também poder adicionar uma certa rugosidade, nesse caso aqui com uma altura, né, como é muito pequeno o nosso duto, vou colocar 3 vezes 10 a menos 4, ok? E vamos rodar novamente a nossa simulação para posteriormente conferir a variação de pressão, né, ver como que a mudança do modelo de viscosidade e a inserção de efeitos de rugosidade afetam a nossa pressão. Ou seja, agora tem rugosidade, é esperado uma queda de pressão maior ainda, né? Vejam que de fato, né, a nossa pressão em outlet já era quase nula, né? E agora sim é menor ainda, porque a gente está trabalhando com outro modelo e considerando esses efeitos de rugosidade, que nos nossos perfis eles também vão acabar aparecendo, ok? Bom, vamos salvar o nosso projeto, os nossos resultados e vamos para lá, então, para avaliação dos perfis na guia de results, tá? Do nosso Workbench, para a gente avaliar dentro da interface de resultados, importando então o que a gente obteve do resultado das iterações ali no Fluent. Vamos criar um plano, tá? Um plano no YZ, que é a nossa vista em corte de interesse, tá bom? E aqui vamos então apply para gerar esse plano. Vejam que é o corte em que a gente pretende avaliar o perfil dos nossos resultados, velocidade e pressão, nesse caso. Vamos agora aqui criar um novo contorno, tá? Vamos chamar contorno 1. Esse contorno 1 a gente vai estabelecer então a nossa velocidade, tá? Com uma divisão de contornos aí de 100 na escala para ficar fácil da gente visualizar. Vamos reposicionar aqui a nossa figura. Eu acabei selecionando inlet, tá? Aqui embaixo, por isso ele pegou só na entrada a velocidade. Vamos colocar em todo o plano, tá? Plano 1. E agora sim, a gente avalia o perfil de velocidade no nosso escoamento, tá? Vamos reposicionar aqui para ficar mais fácil da gente ver. A nossa escala está atrapalhando um pouquinho, tá? Então eu vou arrastar para baixo aqui a nossa figura. Mas a gente pode ocultar também a escala. E vejam que é o perfil esperado, né? A velocidade aumenta com tudo na seção concêntrica, tá? Quando a gente gera o estrangulamento sobre o escoamento que nós estamos tendo aqui dentro, beleza? Aqui na ferramenta de fotografia podemos salvar a nossa imagem, tá? Nesse caminho definido ali em cima, o formato JPEG, o PNG, tá? A qualidade que a gente quer. Em contorno 2, agora eu vou avaliar a pressão, tá? Ao invés da velocidade, com 100 contornos também, tá certo? Ele gerou a pressão, mas para visualizar a pressão eu vou precisar ocultar, né, a velocidade, porque senão ele fica por baixo, a gente não consegue ver. Tá, então deixa eu colocar aqui minha outra visão, né, só um instantinho aqui, isso, contorno 2 apenas, tá? E agora sim, numa perspectiva do eixo X, a gente visualiza e salva o perfil de pressão. Vejam que a pressão aumenta bastante, né, depois ali então do nosso
do nosso estrangulamento, tá? Como a gente esperaria também, porque a gente está com uma velocidade bem maior ali dentro, ok? Bom, aqui eu tenho então, eu posso agora clicar e selecionar algumas outras opções para avaliar um pouquinho melhor esse perfil, tá? Como por exemplo na região do plano ao redor, tá bem? Ao invés de plano eu vou selecionar então a parede do escoamento e ele vai puxar esses resultados aqui para o que eu tenho ao redor, tá? Então pressão, velocidade, tá? Eu posso escolher qual variável eu quero avaliar, mas eu vou manter a pressão mesmo, apply, e vejam que aqui a gente consegue ver a nossa pressão em escala 3D, digamos assim, não só no nosso corte que a gente tinha ali, beleza? Podemos salvar também essa figura, esse resultado, tá? Todos os resultados ali de maneira estática do perfil gerado dentro do formato que a gente quer trabalhar, tá? Vamos então agora criar uma streamline, tá? Essa streamline então vamos aplicar com 25 pontos, 25 linhas, e aqui a gente consegue depois criar uma animação, igual a gente fez lá na primeira aula de ANSYS, lembra? Vou aumentar para 50 linhas, vejam que a gente consegue ver o perfil em linhas dentro da nossa geometria, tá? Do nosso domínio todo, para a nossa variável velocidade. Bom, eu posso exibir ou não o plano, tá bem? Mas para a gente gerar uma animação legal, vamos colocar mais pontos, tá? Aqui das nossas linhas, eu vou colocar então 500 pontos. O ruim é que a visualização ela fica um pouco mascarada, né? A gente não consegue enxergar internamente, mas externamente, depois na nossa animação isso vai ficar mais claro. Vamos aqui em Animation, então Streamline, a gente pode dar play e ver então a velocidade, né, das partículas do escoamento passando dentro do nosso duto de seção transversal. Tá? Se eu der o play aqui, eu vou diminuir a velocidade, né, lentamente a gente vê que quando passa no estrangulamento a velocidade aumenta com tudo, né, como a gente está verificando. Aqui nas nossas opções eu vou diminuir o tamanho, tá, da nossa bolinha, tá, para ficar melhor ainda de ver, né, um fundo branco, JPEG, alta qualidade, tá, e agora eu vou dar um play, vejam que legal que fica, né, ver aqui os elementos de fluido passando, né, tanto na seção de maior diâmetro quanto na seção de menor diâmetro, com aquela velocidade na escala que a gente gerou, tá certo? Vou salvar o projeto então, e assim finalizamos o conteúdo da aula. Aqui as principais referências da nossa aula, tá certo? Onde estão os conceitos principais utilizados nas formulações dos modelos trabalhados, então, no estudo de caso da aula. Obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima aula.